Desde 2016, o LinkedIn garante que é possível encontrar um trabalhador adequado para qualquer tarefa em um período de 6 horas, o que é uma coisa incrível. O aplicativo do Uber, por exemplo, vai ainda mais além. Em menos de 1 hora, ele garante que alguém vai aparecer na porta da sua casa para te levar para onde você quiser. Isso tudo acontece graças ao volume de dados disponibilizados pelas pessoas para as empresas. Segundo especialistas, em 2030, o número de coisas que podemos compartilhar será quase infinito. O que, convenhamos, não é muito assustador, já que hoje em dia nós já podemos alugar casas, carros e até mesmo namorados virtuais. Sendo assim, podemos notar que as novas gerações estão passando de uma cultura do eu para uma cultura do nós. Mas até que ponto o compartilhamento de dados pode afetar a nossa convivência? Antigamente, para obter um conhecimento histórico sobre algo, as pessoas precisavam ler dezenas de livros para realmente descobrir sobre o que se tratava. Hoje em dia, essa dinâmica mudou. No livro Cultura da Convergência, por exemplo, Henry Jenkins afirma que as mídias tradicionais, como os livros, são mais passivas do que as mídias atuais, já que os celulares, por exemplo, proporcionam mais interação com os espectadores. Segundo a teoria de Jenkins, espaços como o metaverso gerarão a chamada inteligência coletiva devido à integração e à interação entre os usuários. Entretanto, qual seria o real poder do metaverso se ele armazenar mais de 8 bilhões de informações? O metaverso ele é um cenário. Tá? Os cenários eles estão presentes na comunicação desde que o mundo é mundo, né? Cenários de toda forma, no teatro, no cinema, na televisão, na sua faculdade, em todo lugar. O metaverso é um cenário. Né? E esse só que ele é um cenário para interação de várias ordens, de várias vertentes, inclusive as interações profissionais. Ele é um ambiente onde vai haver a representação de todas as entidades que são, vamos dizer, designadas para participar desse cenário. As árvores, os bichos, as plantas, as pessoas. O que nos preocupa com relação à segurança é qual é a credibilidade que você vai dar a cada um desses entes, vou chamar de entes, né? Você vai ter plantas que falam ou avatares que são mudos, né? E você precisa construir estratégias para se certificar de que aquele ente é de fato aquilo que ele diz representar. E, infelizmente, em cenários ou na computação, é muito plausível que você falsifique a identificação de qualquer coisa. Ou seja, o metaverso sendo vou chamar de plataforma, ambiente, o que a gente queira usar, ele é um ambiente que precisa de segurança para que as pessoas se sintam seguras para fazer aquilo que elas desejam no metaverso. Eu preciso acrescentar nesse momento que segurança, ela não é um estado, ela não é um status, ela não é uma situação. A segurança, infelizmente, ela é uma sensação. Ela não passa disso. Segundo Mauro Gilliam, em seu livro 2030, o consumo colaborativo e o compartilhamento de ativos não são, de forma alguma, inéditos. O compartilhamento de dados e informações sempre aconteceu facilmente no ambiente virtual. O grande impasse dessa equação é que, quando os usuários disseminam as informações, eles não checam a procedência dos dados. Logo, o metaverso poderá se tornar um ambiente rico em fake news. Eu acho que o metaverso vai ter os mesmos problemas que a gente tem, sabe? Você vai ter... Tem uma coisa, por exemplo, que eu me pergunto muito na blockchain, por exemplo, que é a questão da descentralização, né? Toda a tecnologia da Web3 se caracteriza pela descentralização. Num ambiente descentralizado, como é que a gente vai combater a fake news? Como é que a gente vai combater o discurso de ódio?
Como é que a gente vai combater o racismo? Porque quando alguém é racista, eu consigo ir lá, bem ou mal, com toda a dificuldade que os ativistas relatam, você luta, mas você tem alguém para dizer, tira isso do ar, porque isso é crime, racismo é crime, e você tem, né? Você tem aqui, num ambiente descentralizado, como é que vai ser? Você não tem a quem recorrer. Então, a gente teria que ter uma maturidade, enquanto sociedade, para chancelar. Assim como, por exemplo, quando alguém posta uma fake news, você tem vários grupos, por exemplo, como a Agência Lupa, né? Você tem órgãos, você tem já entidades que se dispõem a averiguar, provar que aquilo é mentira, é fake e distribuir a informação correta, né? Bota lá, falso. Mas é muito pouco, né? Assim, a gente tem muito mais fake news do que pessoas para combatê-las, né? Para checar post a post. Então, a gente teria que ter essa maturidade que a gente já teve uma experiência que provou que a gente não conseguiu, que é a Wikipédia. A Wikipédia, ela é editável, né? Eu já peguei páginas, por exemplo, uma vez eu fui ler uma página de sacarose. Estava fazendo uma pesquisa, sacarose. Quando eu comecei a ler, eu fiquei de cabelo em pé, porque o que estava escrito lá falava coisas maravilhosas da sacarose e não tinha nada de uma contrapartida do que ela pode vir a fazer mal. Então, só que aí, tempos depois, eu fiquei acompanhando, alguém foi lá e editou e falou, não, olha, veja bem, tem esses pontos aqui de atenção. O que o uso de sacarose contínua pode fazer no seu organismo. Mas a Wikipédia se tornou isso, né? É um embate e, às vezes, você abre lá uma página e tem uma coisa completamente deturpada, escrita por alguém que queria fazer prevalecer aquela versão. No Brasil, 4 em cada 10 pessoas afirmam receber notícias falsas todos os dias. Segundo o levantamento feito pelo Instituto Pointer e pelo Google em 2022, 65% dos brasileiros se preocupam em cair em fake news, principalmente em época de eleições. Mas é fato também que a gente não pode esquecer que fake news sempre existiu. Eu lembro que quando nós existimos, na época do Orkut ainda, eu trabalhava com Orkut, e aí nem era Orkut, né? Antes do Orkut tinha os e-mails, e aí eu recebia correntes de e-mails, e aí tinha aquela brincadeira, passe isso para frente, porque senão você vai, né, não vai conseguir ganhar dinheiro na sua vida. Tinha esse tipo de coisa, mas tinha as próprias fake news falando mal de questões de pessoas, falando de questões de saúde também. Então, já as fake news, elas não são novas, não apareceram no Facebook, não apareceram no Instagram. Antes mesmo da internet, nos próprios jornais impressos, a gente já tinha também anúncios que eram fake news. O que é um movimento novo é a propagação de maneira massiva dessas informações. Eu acho que as redes sociais e os meios de comunicações digitais atuais criou esse jeito massivo de disseminar fake news. Aí eu acho que é onde está o caos. Para entender um pouco mais sobre o tema, eu realizei uma pesquisa com pessoas de entre 14 e 40 anos. Apesar de saberem dos riscos que podem existir no metaverso, 60% dos entrevistados afirmaram que topariam receber informações no metaverso. Entretanto, mais dessa metade disse que acredita que essa plataforma será limitada devido aos altos custos tecnológicos. Marcas como Carrefour, Coca-Cola e Nike, independentemente da aprovação popular, já começaram a comprar terrenos e NFTs dentro do metaverso. Entre mudanças tecnológicas e um mercado cada vez mais gamificado, o metaverso continua sendo construído em paralelo às inovações nos meios comunicacionais. Nos resta saber, então, se o jornalismo conseguirá competir pela atenção do público em meio a universos tão dinâmicos e coloridos.